trata-se do mesmo fenômeno. E esse fenômeno todo está relacionado com a psique humana. Se você tirar todos os seres humanos do planeta e deixar só animais, não tem mais UFO, não tem mais manifestação de luzes, de energia e de seres transmitindo mensagens, acaba tudo. Porque o fenômeno, ele é, eu não sei ainda se é uma manifestação do inconsciente coletivo ou se é algo externo ao inconsciente coletivo e que se manifesta no inconsciente coletivo, ou seja, talvez seja uma questão imanente. Não há nada que transcende verdadeiramente o inconsciente coletivo. Quando eu digo inconsciente coletivo, eu estou falando nesse corpo, nesse HD central da humanidade. Todas as mentes humanas participam desse HD central, o arquivo acástico, sei lá como alguns preferem dizer. Eu chamo de HD da humanidade, ou seja, a massa de conhecimento, a massa de pensamento, a psique coletiva humana. Talvez se trate de um fenômeno imanente, ou seja, a própria psique de dentro para fora é que manifesta essas coisas todas. É como se esse HD da humanidade possuísse uma certa vida própria, tá entendendo? Que está fora do controle da humanidade. Esta psique coletiva manifesta fenômenos sem o nosso controle. É como se ela tivesse ganhado vida própria, vamos dizer assim, em algum sentido. Eu não sei como essas coisas funcionam, como elas operam, mas o fato daquelas crianças, umas terem visto e outras não, adultos não terem visto, etc e tal, é porque depende da psique dos indivíduos. Existem indivíduos que têm a capacidade de ver melhor o sobrenatural, de sentir melhor as coisas. São chamados médiuns e videntes e pessoas que desde a infância já têm essa facilidade em ver coisas. Inclusive a infância aqui, citando, é uma coisa importante. Parece que, não se sabe porquê, mas as crianças têm uma facilidade incrível em ter contato com essa questão paralela. Crianças por aí afora, inclusive, eu andei conversando com um inscrito do canal que teve essas experiências. A infância inteira ele via e conversava com seres que apareciam para ele. Olha só que engraçado. Eu tive uma conversa longa com esse inscrito sobre esses fenômenos e ele descreveu realmente coisas impressionantes. Ele conversava com entidades, ele via entidades, essas entidades aconselhavam ele e pediam para ele fazer coisas. Ele diz que algumas dessas entidades eram boas e pediam para ele fazer coisas que resultavam em coisas boas para ele. Outras dessas entidades pediam para ele fazer coisas más mesmo, como machucar os irmãos. Isso é comum, é chamado de o amigo. Se manifesta muitas vezes nessa questão do amigo invisível, que muitas crianças falam sozinhas e veem coisas e conversam com coisas. E normalmente a criança tem um tal de um amigo invisível. Isso chega a assustar alguns pais até. Pode ser uma questão da psique interior da criança, ou seja, a criança cria. Normalmente são crianças que não têm muitos amigos, crianças isoladas e que acabam criando, né, uma espécie de duplo ego. A criança ela conversa consigo própria e não há uma outra entidade. Mas pode haver uma facilidade nas crianças em enxergarem certas coisas. Depois que fica adulto, que vai entrar na adolescência, perdem essa habilidade. O fato de umas crianças lá no Ariel terem visto e outras não terem visto, o fato da maioria dos adultos não terem visto e o fato de cada criança ter visto o fenômeno de uma forma diferente, mostra para mim, quer dizer, corrobora a ideia de que o fenômeno não foi físico. Aquele objeto de prata que surgiu de trás das árvores. Observe que engraçado, né? Essas manifestações de energia, de luz, de OVNIs e tal, eles nunca vêm lá do espaço, né? Normalmente eles já surgem no local, eles aparecem do nada, eles se manifestam simplesmente nessa realidade, sem vir viajando pelo universo até aqui, né? Eles já estão aqui. Eles estão paralelamente aqui nesse momento. Então esse objeto surge por detrás das árvores, se manifesta para as crianças ali na frente dela. É engraçado porque não tem uma escadinha que abre para os ETs saírem. Não se trata de uma nave física. A nave está ali, de repente as criaturas já estão diante das crianças. Não são seres biológicos saindo. Aquilo tudo se trata de uma projeção da mente dos indivíduos. Não se trata de algo físico. Se tivesse um adulto ali olhando naquele momento, não estaria vendo nada. Ele está vendo as crianças olhando para o nada. Porque é bem aquela questão de epistemologia, né? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, um vídeo que eu fiz sobre epistemologia. Que na verdade nós não temos garantia nenhuma de que as coisas que nós olhamos são reais. Por exemplo, a garantia que você tem de que essa tesoura aqui é real é garantia nenhuma. Isso aqui pode ser um construto da sua mente. Não
um assunto para agora, mas é a mesma coisa do que uma pessoa em estado de hipnose, ou também conhecido como estado sonambúlico. Muitas pessoas que presenciam esses seres, que veem essas coisas, que conversam com essas entidades, ou que passam por experiências sobrenaturais, elas passam durante o estado sonambúlico. Por isso que durante a noite é onde acontecem muitos desses eventos. Durante o cair do sono, né, as pessoas veem coisas e conversam com coisas, o estado sonambúlico, o estado de transe. Existe um Deus, mas também existem outras coisas ao redor que não podem ser explicadas. São outras criaturas. Eu acredito que exista outra coisa lá fora. Realmente. Quando se está em estado de transe, ou quando se é colocado em estado de transe, né, um hipnólogo, por exemplo, ele pode induzir construções mentais na mente de um indivíduo. Ele pode fazer você enxergar uma cebola no lugar de uma maçã. Você vai olhar para a maçã e você verá uma cebola. Na verdade é uma maçã, mas você enxerga como cebola porque a mente é que constrói o real. Isso é engraçado, né? Parece loucura, mas uma pessoa que está alucinando, por exemplo, por ter ingerido, vamos supor, drogas alucinógenas, tomou um chá de cogumelo, está vendo cobras. Você não está vendo essas cobras, então você vai dizer, essas cobras não existem, eu não estou vendo, mas para aquela pessoa que está vendo, são reais. Eu não vou me estender na questão sobre a epistemologia e a teoria do mundo como representação. Eu vou focar aonde eu estava. O fenômeno Ariel ali, assim como a maioria dos fenômenos UFO, na minha opinião, se dá numa esfera do mental, tá? O todo é mental, é isso que diz a primeira lei do hermetismo. Então, existe uma questão com o inconsciente coletivo, existe uma questão com a psique humana, existe uma questão extrafísica, que não está restrita à materialidade. Esses seres, eles se manifestam na mente das pessoas, de forma que uma vê, outra não vê. Cada pessoa teve uma visão diferente, porque aquilo ali é, na verdade, uma construção mental e que não é 100% objetiva. Por isso que cada um cria mais ou menos a sua interpretação do evento. A questão da telepatia e por que eles passavam ideias para a mente das crianças sem mover as bocas, por que eles, normalmente esses aliens não falam com as bocas? Por quê? Porque eles são seres biológicos com a capacidade da telepatia? Não. Porque eles não são seres biológicos, eles não são construtos materiais. Eles já estão na esfera do mental. São entidades que não possuem a corporealidade, ou seja, são entidades feitas de pura energia, de puro pensamento. Todas as imagens vindo na minha cabeça, mensagens, uma forma de comunicação que eu descrevo como telepatia, não há movimento dos lábios. Por isso que quando conversam sem mover as bocas, é porque não precisa mover as bocas, porque elas não estão fisicamente ali, tá entendendo? Elas são projeções da mente dos indivíduos. Não estou dizendo que os indivíduos ali, que aquelas crianças criaram aquilo. A coisa é real, mas ela não é física. Então, quando eu digo que as crianças é uma construção da mente delas, não que elas estejam pirando ali, que elas estão tendo alucinações de coisas. O fenômeno está acontecendo, mas está acontecendo num plano psíquico. Se você estiver, por exemplo, agora dentro de um sonho, conversando com uma pessoa, não há necessidade da sua boca e da boca da pessoa mexer, porque aquilo é um sonho. É claro que no sonho a gente tende a configurar a coisa da forma mais realista possível em alguns casos. Então, você fazer com que no sonho os teus interlocutores e você mesmo mexa a boca é um mero luxo de você querer isso no sonho, porque não é necessário. É que nem o Morfeu quando fala para o Neo, no filme Matrix, que ele fala, você acha que é ar que você está respirando aqui? Porque na verdade os dois estavam dentro de uma simulação virtual, né? Quando eles entram naquele... Você tem que ter assistido Matrix, né? Pelo amor de Deus. Mas quando eles entram naquela simulação de luta, né? Dentro daquela simulação, eles não estão respirando ar. Não existem as leis da física ali. Porque aquilo ali é uma projeção da mente. Eles estão com aquele treco enfiado aqui na nuca, vivendo uma projeção, uma realidade virtual. Isso não impossibilita que essas entidades tenham um controle, uma habilidade capaz de manifestar o físico. Ou seja, apesar de serem entidades não físicas, elas conseguem em certa medida manifestar coisas físicas. Porque em muitos casos por aí afora, sobre o sobrenatural e o UFO, né, existem sequelas físicas.
As pessoas às vezes apresentam sequelas físicas, existem traços de coisas que foram movidas, por exemplo, o fenômeno poltergeist, né, em que as coisas são movidas, e situações em que essas entidades se manifestam de forma física. Ou seja, que é uma das objeções contra a teoria de aliens extradimensionais, que diz o quê? Tá, mas e nos casos em que existe a fisicalidade da coisa? Bem, é isso que eu digo. Podem até manifestar. Eu não sei qual é o poder dessas entidades, eu nem sei se elas existem ou se isso tudo é fruto do próprio inconsciente coletivo. Eu não sei, mas é possível que essas entidades, caso isso tudo aqui tenha algum sentido, elas podem sim ter a possibilidade, né, a capacidade de manifestar o físico de alguma forma. Existem coisas que nós nunca compreenderemos no nosso tempo de vida. Nós não temos a capacidade para compreender. Me trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e o universo, tudo na verdade. Nós concluímos, foi verdade. Eles viram aquelas pequenas criaturas. Eu me lembro que fiquei muito cativada pelos olhos durante aquele momento, seja lá quanto tempo durou, porque eu não tenho realmente ideia do tempo, mas eu me lembro, foi absolutamente cativante. No momento que eu vi, eu já imaginei que seria coisa de outro planeta ou alguma coisa de outro mundo. As pessoas precisam saber, existe outra coisa lá fora. Eu estou bem convencido que isso é algo real e muito misterioso. E agora eu tenho que pensar, se isso é real, então o que isso significa? Para encerrar esse vídeo, com um vídeo que eu vou passar para vocês do Dave Hunt, que é um investigador, um indivíduo que conhece bem essa questão dos UFOs, e ele fala um pouquinho sobre o assunto que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Sobre a questão do fenômeno UFO se tratar, na verdade, de um fenômeno mais antigo e mais extenso do que se crê, que é o fenômeno extradimensional. Inscrevam-se no canal, compartilhem, acendam ali o sininho e apoiem. Se acharem interessante, eu vou deixar o link do Apoia-se aqui para vocês apoiarem o canal. Certo, guerreiros? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Jacques Vallée, at least at that time when he wrote that book, was an agnostic. Interesting that he comes to basically the same conclusions I do as a Christian from my research. And he said about UFOs, they're real, but they're not physical. They're messengers of deception. And this was based on his research of about 20 years. They seem to be psychologically preparing, setting us up for some ultimate delusion. Bud Hopkins has written several books on UFOs, including Missing Time and Intruders. He is one of the foremost experts on abduction cases, otherwise known as close encounters of the fourth kind. And now we've come to the conclusion that abduction, of their involvement with human beings, that this is the center of the entire UFO phenomenon. They're not just flying around up there, they are interested very profoundly in human beings. Whitley Strieber claims to have been abducted by alien beings on more than one occasion and wrote of his experiences in his best-selling book, Communion. I've had, since I wrote Communion, over 55,000 letters from people around the world who've had this similar things that think they have happened to them, and we still get about 200 a week. The Intruders Foundation and the Fund for UFO Research show that 1 out of every 50 American adults, 3.7 million people, indicate that they may have had an abduction experience with an unidentified flying object. A top scientist, Dr. Leo Sprinkle, conducted a 5-year study of 82 persons who reported UFO experiences. Most of them were able to relive the experience through hypnosis. They claimed to have been taken inside spaceships and examined by humanoids who communicated telepathic messages to them. Dave Hunt is an investigative journalist. His research and consulting expertise takes him around the world. They did research, and they took people at random and who had no such idea, no indication they'd ever been abducted. And they hypnotized them, took them into a deep state, then suggested that they were being approached by a UFO, asked them to describe it. Their description was the same as the others. They suggested, you're being taken aboard, or what do the entities look like?
and they came up with similar descriptions. And then when they're taken aboard, they're, what's happening to you? Well, I'm getting a medical examination, you know, or... In his book, Secrets of the UFOs, ufologist Don Elkins made the following observation. I have found that some people can achieve the contact phenomenon simply by being hypnotized, and the same general message permeates over 90% of the millions of words received by thousands of people around the world. No one knows what hypnosis is. No one knows what goes on in the mind. It's an altered state of consciousness like yogis and witch doctors have been practicing. It loosens the normal connection between your spirit and your brain, and of course if the hypnotist can control you, make all kinds of suggestions, make you think things are happening that are not happening, make you think you have powers that you don't, experiences that you haven't, even implant memories. Other beings, if there are other minds out there, they could also do the same thing. What he means by that is your spirit operates your brain in a normal state of consciousness. In an altered state, reached under yoga, a TM, hypnosis, you have loosened the normal connection between your spirit and your brain, and that allows another spirit, other entities, other minds to interpose themselves and begin to tick off the neurons in your brain, create a universe of illusion. I believe that it's demonic. I think all of the evidence indicates this. UFO researcher John Weldon then offers this question. How credible is it to think that literally thousands of genuine extraterrestrials would fly millions of light years simply to teach New Age philosophy, deny Christianity, and support the occult? And why would the entities actually possess and inhabit people just like demons do if they were really advanced extraterrestrials? Dr. Pierre Guérin, an eminent scientist associated with the French National Council for Scientific Research, concludes that UFO behavior is more akin to magic than to physics as we know it, and that modern UFOnauts and the demons of past days are probably identical. The word demon in Greek comes from the root meaning knowledge or intelligence, implying that demons have access to knowledge and information denied to ordinary mortals. Hypnotize a person, tell them that there's a cat in their lap, they will see it, they will hear it, purr, they will pet it and feel it. It's not physically there. You tell the cat to scratch them, you know, and bring them out of it. There are scratch marks on their cheek. A non-physical object, under the right conditions, can leave physical evidence. I think it's demonic. It's a spiritual power of some kind for which there is no physical explanation. You can't explain it with the laws of chemistry and physics as we know it. John Keel is a world-renowned expert on UFOs and has written numerous books and articles on the subject. A self-described agnostic, he made this statement. Thousands of books have been written on the subject of demonology, which is the ancient and scholarly study of monsters and demons. The manifestations and occurrences described in this literature are identical to the UFO phenomenon. Victims of demonic possession suffer from the same medical and emotional symptoms as the UFO contactees. You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay.
Okay, what we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be.